Olá, começa agora o Ligado. Hoje estamos na Escola 8 de Setembro, aqui de Estância Velha, e vamos falar sobre drogadição. Está com a gente a professora Marina Venzon Antunes, que é professora do mestrado de Toxicologia e Análises Toxicológicas. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, quais são as dúvidas de vocês a respeito de drogadição, assim, de drogas? Cri, 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 cri. O não, que as pessoas que usam droga têm, isso pode influenciar para mais pessoas buscarem por ela? O que o grupo pensa sobre isso? Eu acho que independente de dizer não, sim ou não, principalmente pra quem é jovem, dependendo do grupo que tu tá, tu sente curiosidade, tu corre atrás. Tipo, por exemplo, meu pai e minha mãe não disseram não pro cabelo assim, mas mesmo assim eu fiz. E não é, tipo, é tua opinião própria, sabe? Não, independente do que os outros falam. Eu acho errado a questão que tem muitos jovens que têm preconceito com outros jovens pelo uso da droga e não sabe, não conhece a história de vida daquele jovem, só vê é usuário, ó, chinelão, tá ligado? Eu acho errado isso aí. Eu acho também que a nossa educação ela é meio concentrada assim em dizer que é errado e não mostrar como funciona cada coisa. E acaba gerando talvez até mais curiosidade por parte dos jovens por ter só essa consciência que é errado só, entendeu? Dizer que é errado sem dizer o porquê que é errado. Com isso, há uma mistificação, então, sobre o uso das drogas ou não. E aí desperta mais curiosidade, é isso? Eu acho que esse é o principal motivo. Você tem que entender por que você tem um não. Se você não tem uma resposta, você vai atrás dela. E aí, às vezes não tem volta. Porque, na verdade, eles mostram muito só o lado ruim, mas a droga dá satisfação quando as pessoas usam. Então, quando alguém usar, ela vai ver que isso ali, na verdade, era uma mentira o que as pessoas diziam. Então, ela vai sentir mais vontade de usar. Porque a droga é boa. Porque, se não fosse boa ninguém usar, ela é boa. É verdade? No momento, né? Sim, é boa no momento, ela traz consequências. Mas o problema é a consequência, não a sensação. Daí as pessoas não mostram isso, que dá uma sensação boa, porém a consequência é pior, não é satisfatória, não compensa. E eles não falam isso, eles só dizem que não deve ser feito, que é ruim, no caso. Falando em consequência, Marina, por favor, pode falar algumas consequências a respeito do uso de drogas, assim, em gerais, as ilícitas, né? Até as lícitas também, então, como o tabaco e o álcool no organismo da pessoa? Eu acho que os alunos colocaram essa questão que é importante destacar dos efeitos, digamos, iniciais favoráveis, né, positivos que se fala. Então, por exemplo, próprios canabinoides, né, a maconha, que é uma droga, acho que de um uso mais disseminado, né? O usuário ele vai sentir num primeiro momento uma sensação de bem-estar, relaxamento, né? Mas é claro que essa sensação é temporária também, ela pode, com o passar do tempo e com o uso frequente, ela pode desencadear também não só efeitos positivos, né? Então, mesmo numa exposição aguda que a gente fala, não numa exposição a longo prazo, mas momentânea, em concentrações até maiores, é conhecido e sabe-se relatos, por exemplo, de desenvolvimento de paranoia, né? Um mal-estar, a pessoa ela fica com a diminuição da concentração, né? A diminuição da relação temporal, né? Então, do tempo, do espaço. A hipotensão postural, então a própria, né, uma fraqueza, dificuldade até de coordenação, né, motora. Essa questão até da coordenação motora é interessante até para relacionar isso a acidentes, né, acidente de trânsito, por exemplo, ou uso no ambiente de trabalho. Né? Mas claro que dependendo da droga, isso vai ser a longo prazo mais exacerbado ou menos, né, e a capacidade também da pessoa desenvolver o vício também muitas vezes depende. Um fator genético também vai ser importante, né? Em situações a gente tem fatores já genéticos, genes que a gente sabe que tem pessoas que, uma vez que tem a sensibilização, que tem contato com a droga, vão estar mais suscetíveis a desenvolver o vício, outras talvez com menos propensão do que outras, mas não estão imunes a isso, obviamente, né? Mas algumas drogas, como por exemplo a cocaína,
também que tem um uso bastante grande, é um estimulante, diferentemente, né, dos canabinoides, que tem aquele efeito tranquilizador, de relaxamento, eles já trazem uma sensação de euforia. E o uso também, né, inicial, quando a pessoa procura esse tipo de droga, ela está querendo essa sensação de, né, de poder, de segurança, né? Isso tudo acontece porque há sensibilização de neurotransmissores. A gente vai um pouquinho depois, pode até falar um pouquinho sobre a questão bioquímica disso tudo, né? Mas a pessoa, ela começa, digamos, né, para a cocaína, ela começa a ter um aumento dessa sensação né, de empoderamento. Ela desenvolve também esse aspecto de resposta rápida. Quero lançar para o grupo uma questão assim, comentaram que o possível uso, né, de começar a usar droga, seja pela curiosidade, mas não sei se vocês conhecem ou já fizeram uso. Existem outros fatores, assim, e aí eu lanço essa questão para vocês. Que outros fatores podem levar uma pessoa a começar a usar, a ser usuário de droga? O meio que ela vive, por exemplo, tipo, gente que vive na favela e não tem questões de lazer, de tipo, praticar esporte, ter outra coisa para pegar e sentir prazer e se sentir satisfeito consigo mesmo. Acaba recorrendo à droga, tipo, alguém te oferece na primeira vez, de graça, e faz tu viciar, porque de qualquer jeito não tem outra coisa para fazer. Não tem o que substituir aquilo. Ela não tem outra atividade para fazer. E também para aliviar o estresse ou a tristeza, né? Tem gente que usa. A depressão. Sim. A depressão é uma porta para drogas, porque você procura uma maneira de ficar feliz, porque seu cérebro não tem aquela alegria e as drogas normalmente te dão prazer. Então tu vai procurar por causa disso, mas depois você acaba viciando. Na verdade, qualquer doença psicológica vai levar ao uso da droga, né? Mas assim, pegando essa questão, eu acho que é só a população de baixa renda que recorre à droga para fugir dessa realidade dura em que vivemos? Ou isso está inserido em todas as classes? Todas as classes, eu acho. Mas um lugar mais frequente é na periferia mesmo. Sim, porque eles não têm, tipo, muita coisa, tipo, sobre cultura, essas coisas que a gente tem aqui, por exemplo. A gente não sente essa pressão porque a gente tem a escola, a gente tem arte, essas coisas. Tem projetos de esporte, cultura. E lá, normalmente, não tem tanta coisa pra isso, sabe? Então, eles ficam... E eles já nascem no meio, eles já têm bastante. Uma família estruturada também dá um lastro para a pessoa conseguir suportar as frustrações e negar o uso da droga. Consideram isso importante? Sim. É importante, mas até os próprios pais já usam droga, incentivam. Tu já cresce naquela ambientação com aquele vínculo com a droga, convívio. Muitas vezes os pais, eles, tipo, vamos dizer, eles... tipo, incentivam. Eles falam, meu filho nunca vai fumar droga. Mas, tipo, se eles falassem desde pequeno, se eles tivessem informações... Eles omitem as informações para os filhos, no caso. Tipo, se eles falassem pros filhos, isso não pode fazer, mas eles não... Eles têm os preconceitos, sabe? E tem pais que dizem que não pode fumar, mas fuma na frente do filho, né? Eles não dão exemplo. É tipo tu falar que maconha é ruim, mas tu beber e incentivar teu filho a beber dentro de casa também é uma droga, só que é lícita. E eu acho que, por exemplo, o álcool causa muito mais transtorno do que a maconha. Porque a maioria, por exemplo, de acidente de carro é por causa do álcool. A violência doméstica. A violência doméstica, essas coisas. É bem mais pesado. Eu acho que, independente da droga, o ambiente que tu vive afeta completamente isso, porque as relações sociais que tu tem com as pessoas, por exemplo, participar de um grupo de conversa, ou se tu for num bar para poder se integrar aquelas pessoas, acaba te levando ao uso, seja lá o que for, álcool, maconha, cocaína. Então, o que está dizendo é que para o convívio social, para a gente ter um bom convívio social, é necessário consumir alguma droga. Não, mas é o que às vezes, dependendo do grupo que tu quer participar, isso exista, entendeu? É tipo o amiguinho falando, isso é legal, vai lá, faz. É, tipo, nesse sentido, não de que isso seja bom, né? De onde tu convive. E às vezes, tipo, se não tem em casa não ganha muita educação, por exemplo, teus pais não prestam muita atenção em ti,
tu se torna muito influenciável para quem for, no caso, grupos que nem eles falaram, que para participar tu precisa usar droga, essas coisas. Se tu é muito influenciável, tu vai ceder rapidamente e vai provavelmente se viciar. Tipo, ir num grupo e pra se aceitar aquele grupo tu tem que fazer o uso. Pra se enturmar completamente, sabe? Acho que essa questão também do convívio social e grupos, a gente pode identificar isso no uso, por exemplo, de anfetaminas, de substâncias nas festas raves, né? Então a gente sabe que é um grupo bem específico, aquela questão também social que estavam comentando antes sobre o uso, talvez em diferentes classes socioeconômicas, ela também tem um pouco a ver com o tipo de droga, né, pelo custo. Então, em classes sociais, em pessoas com uma condição financeira não tão privilegiada, talvez não vão ter acesso a essas drogas mais caras, mas em grupos já de classe média alta, a gente vê bastante o consumo dessas drogas sintéticas, que tem um custo também maior, né. Então, esses jovens, eles buscam prazer, eles buscam uma curtição numa festa, não só pelo prazer de estar lá e dançar com os amigos, mas eles muitas vezes fazem uso dessas drogas para sentir mais esse prazer em dançar, em curtir com os amigos, e fazem uso dessas substâncias, né? Nós vemos bastante então, o uso do êxtase, né? que é um tipo de anfetamina estimulante, né? Mas todos eles têm esse aspecto então, positivo que a gente fala assim, do efeito inicial, né, de excitação, a pessoa ela vai usar aquela droga, ela vai se sentir confortável, vai se sentir bem, ela vai sentir prazer em dançar, em curtir com os amigos, mas logo em seguida vem a depressão, né? Então a pessoa, ela é deprimida, mas ela usa droga, ela vai ficar mais deprimida ainda depois, né? Isso mesmo não precisa ser uma pessoa viciada. Essas drogas acontecem com uso pontual, ele vai ter aquela chamada depois depressão, ou mesmo a bad trip que falam, né? Então a pessoa faz o uso e já fica com uma paranoia, já fica muito ruim, alucina, né? Muitas vezes também a droga pode ser usada naquele momento, só que tu talvez nunca mais vai ter contato com aquela droga, mas ela vai ficar com uma consequência, que nem já vi relatos de quem usou LSD depois de 10, 30 anos ficaram ainda com algumas coisas que o LSD causava. Então fica ainda... O LSD é uma droga alucinógena, né? Então ela foi usada até por algum tempo, assim, no seu início ela era uma droga legal, digamos, legalizada, né? Assim como outras, a própria cocaína, depois que o tempo se identificou os seus efeitos negativos, e aí, claro, que foi se... É possível que uma pessoa use drogas socialmente? Algumas pessoas costumam fumar com os amigos, mas fumam uma vez por semana, digamos assim, e elas dizem não se viciar. Isso é possível? Olha, a questão do vício, ela depende de vários aspectos, né? Depende da substância que está sendo usada, do seu potencial de adição. Tem substâncias que o indivíduo desenvolve um vício não só psicológico, mas químico, bioquímico. Então, o organismo ele precisa do contato com aquela substância, inclusive para a pessoa deixar de fazer uso é muito difícil, às vezes depende, inclusive, do uso de medicações para conseguir fazer, inclusive, o próprio álcool, a pessoa não ter sintomas de abstinência tão grande. Não pode se dizer, por exemplo, a pessoa vai usar maconha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não vai ficar viciada, né? Tem esses fatores que estão relacionados à droga, drogas mais leves como maconha, obviamente que a forma como a pessoa desenvolve essa necessidade de uso, ela vai ser menos intensa do que a cocaína, por exemplo, né? Mas a gente não pode dizer que não vai acontecer, né? Então essa é uma questão também um pouco relativa, depende até de aspectos genéticos, como eu falei antes. Tem pessoas que têm... Falando de pessoas deprimidas e que daí tem todo esse aspecto também psicológico que é mais importante, porque ela tem esse lado assim, da necessidade de sentir prazer, de se sentir melhor. Então a própria questão da adição e psicológica mesmo, né, da necessidade da droga, não só física, digamos assim, né? Então o aspecto psicológico também conta bastante. O fato da pessoa dizer, eu vou usar uma vez por semana, não sou viciada, é bem questionável, né? E quanto tempo, mais ou menos, leva para o organismo tirar totalmente, expulsar totalmente a droga de dentro? Depende da substância. Substância como o próprio THC, né, da maconha, ela é uma substância que nós chamamos que é lipofílica. O que significa isso? Ela se deposita na gordura no organismo. Então, a pessoa vai fazer o uso, né, se é, por exemplo, o uso oral, né, ingerindo, né, um bolo, né, que eles preparam lá, enfim, com maconha, ou fumando, o tempo que vai demorar para aquela substância começar a fazer efeito e ser também distribuída vai ser diferente, né? Fumando é muito mais rápido do que ingerindo. Alguns minutos e ingerindo demora algumas horas para ter um pico de efeito, digamos assim. Mas uma vez que essa substância está no sangue, ela vai ser distribuída
e ela vai se depositar nesses locais que estão com mais gordura. Por exemplo, a ação central, que nós estamos no cérebro, ela é bem grande, o nosso cérebro tem receptores canabinoides. Por isso que a ação, esses efeitos são todos relacionados, né, a efeitos centrais, né, da droga. Como você curar uma pessoa que usa droga com placebo? Tem como o quê? Curar uma pessoa que usa drogas com remédios que realmente não funcionam, mas ela vai pensar que funciona? Não acredito que isso possa ser feito. A questão psicológica, acho que quando a gente fala de efeito placebo, sim, porque é um efeito que psicológico, a pessoa entende que ela precisa da droga, mas ela reconhece os efeitos da droga no seu organismo também, né? Então, eu acho que tem a questão física, da dependência física, que o placebo ele não iria auxiliar nesse aspecto, né? E a questão psicológica também do placebo, provavelmente a pessoa, ela também, como usuária, ela reconhece, como eu falei, os efeitos, então ela não sentiria aqueles efeitos, né, com o placebo da mesma forma. Então eu não, na minha opinião, pelo menos, eu não imaginaria assim. Acho que o acompanhamento psiquiátrico, psicológico é importante, né? Tu comentou sobre os efeitos terapêuticos dos canabinoides, né? Então eu quero lançar uma pergunta aqui para o grupo sobre a legalização do uso da maconha, por exemplo. O que vocês pensam sobre isso? Que é algo que está muito em pauta agora. Já passou da hora de ser legalizado. Porque, querendo ou não, com a legalização vai ser mais fácil de fiscalizar a droga e não vai ser parada, não vai ser abolida nunca, porque proibida ou não proibida, a maconha já vem sendo usada há muito tempo, né? Eu acho que também teria que ter uma ação social toda para as pessoas entenderem como é que funciona o processo, entendeu? Não adianta achar que legalizar vai resolver o problema, tem que ter toda uma regulamentação e as pessoas têm que ser ensinadas também que não é porque está legalizado que tu vai usar a droga, entendeu? Não é um incentivo, tipo, mas... É que no caso, eu acho que se fosse legalizada, no caso, ela ia começar, no caso, limpa, né? Ela não ia sair já como a droga mesmo. Então, eu acho que aí cada um poderia usar do seu jeito, tanto medicinal quanto, né, para o uso, para trazer satisfação. Mas, como muitas pessoas usam para trazer satisfação, eu acho que teria que criar tipo, políticas públicas, enfim, mais palestras e tal, para mostrar que ela traz problemas e consequências. A gente não deveria liberar uma coisa que a gente não entende, porque a gente não tem escolaridade nenhuma para falar sobre drogas. A gente não aprende, não temos uma base para discutir a maconha, a cocaína, a gente não tem bases. Simplesmente liberar vai fazer com que mais pessoas procurem sem saber os riscos que isso traz. Acho que todas as coisas deveriam ser sim liberadas. Se você quer fazer o que você quer com a sua vida, você faça, mas a gente precisa saber o que isso vai fazer com a gente, antes de simplesmente largarem. Do mesmo exatamente isso é verdade, tanto é na família, né? Todo mundo, como é que eu vou ver o meu filho... Se chega a ser liberado, né? Daí imagina se começa a ser usado popularmente ou em qualquer lugar público. Como é que eu vou explicar para o meu filho o que é aquilo? Alguém fumando, né? E daí, mas acho que é o seguinte, a educação tem como base já em casa, né? Eu tenho que explicar o que é certo e o que é errado para o meu filho, independente das coisas que acontecem em volta. Como tu disse, se for legalizado tudo bem, porém tem que ser explicado o que é o certo e o que é errado. É que, na verdade, se é legalizado, tem que mudar muita coisa, né? Tipo, teria que mudar a forma de educar as crianças quanto a isso. Tipo, teria que ter realmente alguma coisa focada para as pessoas saberem as coisas boas e as coisas ruins da droga. Acho que deveria ter até uma reeducação dos próprios pais, sabe? Porque muitas vezes eles não sabem instruir os filhos porque eles não conhecem. Eles só sabem que faz mal, mas não sabem como faz mal e da onde partiu esse mal, entendeu? Eu acho, sim, a legalização pouco provável e pouco benéfica até para o usuário. Porque se realmente chegar a vir ser legalizado pelo governo e tudo mais, vão ser cobrados impostos, juros, e é capaz de ficar muito mais caro do que o traficante que vende na boca. Mas aí, o traficante vai quebrar e você vai ter menos violência com isso. Isso acontece. Aconteceu com a bebida e talvez aconteça com a droga. Não é, digamos que não é certo que isso vai acontecer, mas a probabilidade de vir mais limpa, porque vai vir do governo, pode vir mais cara. Mas se tu quer usar, tu vai dar um jeito. A questão é que se
eu acho assim, que se tem mais barato e tem mais caro, as pessoas, principalmente no Brasil, não vão pensar de onde veio, o que é mais correto. A legalização se trata basicamente o usuário plantar na própria casa, tendo um certo número de planta e uma gramagem, né? Então acredito eu que, na verdade, se chegar a legalizar, qual é a influência que isso vai ter no tráfico? Em que a cocaína pode estar aumentando aí o seu... A gente não vai parar de vender, ele vai achar outra coisa. Exatamente, ele vai achar outra coisa, porque o que ele vai perder ali na maconha, ele vai conseguir, vai ter que fazer maconha é uma das drogas mais baratas, diferente. não vai fazer tanta diferença pra ele. Tipo, eu acho que isso é uma coisa mais social, não da boca, porque, por exemplo, o crack, que nem a gente tinha visto vídeo sobre isso, é o que mais vende, que mais caro é, no caso, lucra mais. E a maconha é uma coisa que as pessoas usam mais, porém é mais barato, né? Eu acho que qual seria a influência de um jovem, a maconha ser legalizada e um jovem usar a maconha? Eu acho que a maconha, hoje o mundo hoje é muito informal, hoje não tem uma pessoa que não saiba qual é o efeito ou qual não é. Hoje existe muita mídia, as coisas, as pessoas são sempre informadas, ou de alguém ou de outra pessoa, assim. A pessoa já sabe o efeito que dá a reação, que não vai levar a alguma coisa boa, às vezes, o uso de drogas, né? Por que hoje um jovem com 16 anos pode votar e escolher o governo? Por que um jovem de 16 anos não pode tirar a carteira de motorista ou não pode fazer alguma coisa, não pode ser preso, um jovem de 16 anos? Por que a maconha tem que ser legalizada e as coisas que deviam ser legalizadas pelo governo não podem ser legalizadas? Tipo o quê? Tipo assim, um jovem de 16 anos não pode fazer a carteira de motorista, certo? E por que a maconha pode ser legalizada e a CNH não pode ser legalizada? Por que a menoridade penal não pode ser legalizada? Mas a maconha seria, no caso, talvez como o álcool. Tu não pode consumir álcool com menos de 18 anos, pelo menos pela lei tu não poderia comprar, entendeu? Não que seria legalizada a maconha, as crianças do fundamental iam estar usando, entendeu? Ia funcionar como álcool, o próprio cigarro em relação à venda. Sim, é tudo uma lei atrás, não seria legalizar e largar assim. Tem aquilo da lei de, tipo, tu não pode beber com menos de 18 anos e tu não pode comprar bebida com menos de 18 anos, mas a gente sabe o que acontece. Tem lugar onde sim. Legalizado ou não, os jovens vão sempre usar. É que, na verdade, isso depende muito do caráter de cada um também, né? Nesse fato de que nem o álcool não ser proibido para menores e os menores continuarem comprando isso. E os adultos continuarem vendendo. Isso mas tu não tem como mudar, tipo, por mais que tu implante algumas as coisas ali para dizer que isso não deve, vai ter gente que vai fazer, porque isso depende do caráter dessas pessoas. Requer uma consciência geral da população, que no caso no Brasil a gente não tem essa consciência. Nem hoje comentava uma reeducação desde casa para a escola e tudo mais. Doutora, a gente está falando sobre legalização e tudo mais, mas agora indo para a parte mais biológica e da coisa, o cérebro, ele tá em formação até um certo estágio, assim, e sendo a droga que tu for usar, pode acabar vindo a prejudicar o desenvolvimento cerebral de uma pessoa, seja qual for a droga, pelo que eu sei, né? Com a maconha, o que se sabe muito diminui a memória temporária, né? Então a memória de curto tempo, mas isso com a remissão e parada de uso também volta, tende-se os sintomas desapareceriam, digamos, nesse sentido, tem se mostrado, né? Mas a dificuldade de concentração e de desempenhar talvez algumas tarefas, né, seria também reconhecida. Mas se a gente for falar, por exemplo, até, digamos, uma gestante, né, que faz uso de maconha, os canabinoides, eles atravessam a barreira placentária, então o próprio bebê, o feto, ele vai ter contato com essa droga. E o bebê, ele vai, né, pode acontecer abortos, o bebê pode nascer provavelmente vai nascer com baixo peso, e no leite materno também ela vai excretar, se ela continuar fazendo uso dessa droga. E a criança, nesse período, né, inicial, então, do primeiro e segundo ano de vida, ele está desenvolvendo seu sistema neurológico e vários estudos já mostram que há, sim, uma diminuição, né, no tempo de desenvolvimento de fala, outros aspectos neurológicos, né, dessa criança. Mas drogas como, por exemplo, a cocaína, a gente já sabe que um uso único e toda vez que o usuário faz o uso, podem ocorrer micro, né, derrames
digamos assim, no cérebro, e isso ao longo do tempo vai fazendo com que os neurônios sejam destruídos, né? Então a pessoa ela vai ter também problemas até de cognição, de capacidade intelectual, de desenvolvimento, né, intelectual ao longo do tempo. A bebida também acontece isso? Na bebida? Quando tu tá grávida, tu Sim, não pode beber? Na verdade, a bebida é bem grave na gestação, porque pode se desenvolver uma síndrome chamada de síndrome de álcool fetal. É bem triste, para falar a verdade, assim, quando a gente vê casos de crianças que se expuseram ao álcool na gestação, porque há toda uma alteração comportamental e desenvolvimento neurológico das crianças. Isso é algo permanente. As crianças ficam incapacitadas até em algum certo grau assim, de desenvolvimento. Mas as crianças, no caso, que nascem de mães que são viciadas, elas, quando a certa idade, elas vão sentir vontade de usar a droga, no caso, vai nascer viciada? É que o feto, durante a gestação, teve o contato, então, digamos que bioquimicamente o seu organismo ele precisa da droga também. Isso é um desafio, na verdade, quando o bebê nasce, isso também é um processo que tem que acontecer com a criança. Ela vai apresentar sintomas da necessidade da droga, mas ao longo do passar do tempo isso já... O que rotula uma droga ser ilícita? Porque o álcool ele faz mal quase da mesma maneira que drogas que são ilícitas, mas a gente pode consumir. O que rotula isso? Qual é a diferença entre elas? Olha, acho que é bem difícil a gente falar assim a diferença, né? Tem drogas, como eu falei, a própria cocaína, ela era lícita e depois ela passou a ser ilícita uma vez que se reconheceu todos os efeitos, né, negativos e não pôde-se mais usar, inclusive terapêuticos, antigamente se usava, né? A propaganda, né, da cocaína quando surgiu, né, no início era, esse traz vigor, né, para a pessoa, ela fica então, forte. Os refrigerantes derivados da cocaína. A Coca-Cola lá, quando surgiu a Coca-Cola, ela tinha cocaína nessa formulação. E depois, obviamente, que isso caiu, né? Então, esse é um exemplo de algo que no primeiro momento, outras anfetaminas também, outras drogas que foram, no primeiro momento, já identificadas com propriedades que seriam propriedades que poderiam, de certa forma, trazer um benefício, algum tratamento, mas depois viu-se que o efeito, né, adverso, enfim, negativo do uso é muito maior do que o positivo, né? O uso do álcool, todos sabemos, né, que também vicia, que o álcool traz uma série de efeitos negativos, mas eu acho que é uma questão mais social mesmo, né? De legislação. Tem países também que têm uso proibido de álcool, né? Nos Estados Unidos tem estados em que não é possível, não é permitido que a pessoa consuma álcool em ambientes públicos, só em ambientes privados, né? Então, acho que depende também da questão cultural, né? Na realidade, se a gente for comparar maconha hoje com o álcool, tem muitos efeitos negativos que são parecidos, né, nos dois lados. E por isso que vocês estavam debatendo esse debate também, essa questão, né, de legalização, mas a questão também da entrada, né, do álcool também, não só como a maconha, de drogas de entrada, depois para drogas mais pesadas. Isso tudo é questionável, né? Acho que a gente vai ter um eterno debate. É que tinha falado antes, comentado, a maconha é entrada para outras drogas pesadas? Muitos estudos fazem essa relação, né? Não só como a maconha, como o álcool também, que é uma substância que pode levar, mas não é um caminho que seja uma regra, né? Isso. E a senhora, como doutora, assim, acredita que a legalização poderia resolver o problema, ou como no Brasil, se poderia resolver ou piorar mais as coisas como estão? Olha, a minha opinião pessoal sobre isso é, pelo menos momentaneamente, eu não vejo isso como... Não vejo que o Brasil tivesse estrutura e condições de ter essa droga legalizada. O uso terapêutico está sendo estudado e a gente já tem, inclusive, substâncias, né, à base de canabinoides que são permitidas o uso no Brasil, né? Isso eu acho bastante importante. Então, tem situações, até tratamento da epilepsia, pessoas com câncer que vão precisar ter acesso a essa droga e acho que isso é muito importante. Essa pesquisa tem que acontecer, né? Mas essa questão, então, da segurança, do tráfico, claro, eu acho que o uso, como a gente estava falando da questão da pureza também, né? Se você tivesse uma fabricação controlada, claro que ia se reconhecer e saber, né, o que ia estar ali. Então, esse seria um lado positivo, mas acho que o lado negativo disso tudo, na minha opinião, acho que não seria ainda o momento. Há um contraponto, Marina, que eu gostaria de lançar para o grupo. Também, antes estávamos comentando sobre a questão social, né, da legalização. Né?
A guerra às drogas, que é uma política implantada pelos Estados Unidos há 40 anos, se mostrou fracassada. E aqui no Brasil, o que se percebe, na minha visão, é que 40%, por exemplo, da população carcerária deriva do tráfico de drogas, de pequeno tráfico, sabe? E aí, como tu comentou antes, né? Sobretudo a população periférica, né? Jovens, negros, né? E pobres. Quer dizer, estão lá. E aí tu comentou assim, a falta de opções, né, de lazer e de opções mesmo de cidadania para esse público, para essas pessoas que vivem na periferia, né? Então, há uma política da questão do combate às drogas, de discriminação e isolamento dessa população. Queria lançar esse debate para vocês, assim, o que vocês pensam sobre? Eu acho que o governo, para combater mais as drogas, em vez de fazer campanha antidrogas, de ir nas escolas e falar como é ruim, eles deveriam dar mais opções de lazer, por exemplo, nesses lugares, sabe? Que a pessoa não vai querer procurar isso, talvez, porque mesmo assim vai continuar existindo tráfico e pessoas que te oferecem, mas vai ser uma probabilidade menor de tu querer usar, porque tu tem outras coisas melhores para fazer, no caso. Porque tem muita gente que usa para preencher um buraco, sabe, no corpo. Por exemplo, assim, a semana passada eu estava produzindo um programa ali em São Leopoldo, de uma ONG, a ProAme, e um dado que eles trouxeram é que São Leopoldo é a segunda cidade mais violenta do Rio Grande do Sul, para jovens, né? Só perde para Alvorada, se não me engano, ou Gravataí. E o que eles trouxeram, por exemplo, eles fizeram um estudo na região Nordeste, né? E é onde acontece maior índice de criminalidade da cidade. O que acontece? Eles detectaram que lá não tem uma escola de ensino médio. Né? Quer dizer, falta essa questão do Estado também, né? Proporcionar cidadania para os seus cidadãos, para a sua população, né? Eu acho que o tráfico é uma coisa que nunca acabaria, sabe? Porque a gente vê TV, internet e tal, que foi pego às vezes autoridades com grande tipo, sei lá, como posso dizer, quantidade de cocaína, de drogas assim que autoridades usam, sabe? E hoje em dia, autoridades às vezes que era para fazer um papel diferente de serviço, fazem outro totalmente o contrário, que vamos supor, vão numa favela, vão numa boca, aprende tudo aquilo para vender na outra, entendeu? Às vezes tem pessoas que demonstram que fazem alguma coisa, mas na cabeça delas é totalmente um pensamento diferente. Então não vai pelo que a pessoa faz, vai pelo que ela pensa, sabe, fazer. Então eu, na minha opinião, acho que o tráfico nunca acabaria. Alguém mais? Drogas, a melhor arma, assim, que quiser é essa informação desde criança até a adolescência, assim, como ProErd, programas sociais, assim, para mostrar como a droga não é um meio acessível ao prazer, que você pode fazer atividades extracurriculares, atividades físicas. Essa é a melhor maneira mesmo. Na minha opinião, acho que sim, a questão cultural, educativa, isso que nós estamos fazendo hoje também, é um exemplo, né, de uma ação, acho que é importante para vocês tiveram oportunidade, estão tendo, espero que possam disseminar também o conhecimento entre os colegas, né, e é bacana poder discutir, conversar e não ter, né, essa sensação assim de que isso é um tabu e não pode ser colocado, né, acho que isso é um dos aspectos mais importantes. Até nas escolas eles não falam isso, na escola eles deviam falar, né. Então quem teve ProErd, no caso? Sim, tô falando tipo na escola, tipo, que eles deviam falar. Não tipo só em casa, mas tipo na escola falar, entendeu? Devia ter a oportunidade de chegar aqui na escola e receber essas informações de não só que é errado, mas por que é errado. O que ela vai fazer? Na escola acontece que a gente não sabe, no caso a gente não as características, coisas da droga, só que no momento que vem alguém, um aluno usando, acabam xingando, discriminando ele, expulsando, então tipo, se for expulso, por exemplo, o aluno da escola, ele vai ter mais acesso à droga, ele vai ter mais tempo a chegar à droga. Então o jeito não é expulsar e, no caso, educar ele de uma maneira rígida, seria trazer ele para uma coisa que ele ia se esquecer daquilo. O lado bom da força. É que o preconceito acaba tendo uma barreira entre nós e o conhecimento, né?
Eu acho que o que a escola devia fazer com esse tipo de aluno era achar uma solução, né? Não discriminar, que não nem simplesmente acontece. expulsar. As pessoas... É que, assim, tipo, expulsando o aluno, eu acho que eles se livram do problema, eles não ajudam a solucionar isso. Mas o Brasil não tem nenhuma solução para ajudar Exatamente. pessoas que usam drogas, simplesmente vão preso. Não Exatamente. tem nada no Brasil que ajude alguém que use drogas. Você não vai dar um apoio, você vai simplesmente mandar para fora de casa. Ou você vai prender, como tem um monte de reportagens que mostram que as pessoas prendem os filhos dentro de casa. Isso não é a solução. O Brasil precisa investir em maneiras de tirar as pessoas da rua e ajudar elas, mas a gente não tem isso. Foi exatamente o que eu falei. Das escolas, né? Por causa que aqui é onde a gente tem mais convívio social e a gente conhece outras pessoas de outros núcleos da sociedade, entendeu? Então é onde mais é oferecido esse tipo de coisa. Então acho que a educação não é expulsar ou agredir de uma forma verbal, mas sim achar uma forma de solução. Eu concordo, acho que a questão do acolhimento é importante, né? Só esse aspecto também, né, colocado assim que não há, né, políticas, existem sim políticas de combate às drogas e de acolhimento e tratamento. Talvez o problema seja que eu não sei se o alcance disso é o suficiente, né, para a demanda e para a necessidade, né? Mas existem projetos sociais e apoio, né, também com relação a doenças psiquiátricas e a necessidade também de tratamento. Porque para né, ti poder pessoas, se né? internar numa clínica de reabilitação, tu tem todas umas regras, por exemplo, eu acho que, não sei se ainda é agora, que tu tem que aceitar que tu tem que se voluntariar para pegar e fazer isso. E tem outros fatores, tipo, e não é acessível para todo mundo. Por exemplo, se tu vai fazer, tem gente que tem que fazer tratamento em casa, né? Tipo, se tu vê a droga na rua, se tu pegar e ver alguém usando, tu vai querer usar de novo também. Não vai ser uma solução. Tu tem que ser tirado daquele lugar. Na verdade, quem teria acesso a uma clínica, na verdade, seria pessoas que têm condições financeiras, Exatamente. né? Tipo, uma pessoa que vive na periferia não teria condições de pagar, né? Porque é pago a clínica, então... E daí ela vai, e mesmo se conseguir ter a condição de ir para um lugar desses, ela vai e depois ela vai voltar para o lugar onde ela mora. E se ela mora numa periferia onde vê todo mundo usando drogas do lado da casa, como você não vai voltar a usar? Outro aspecto seria saber como o problema começou. Por exemplo, por que a pessoa começou a usar drogas e tal. Porque tratar também, assistência, o SUS, as pessoas podem ser tratadas, o usuário de crack, por exemplo, tem sintomas físicos, né, da necessidade da droga e... hospitais recebem essas pessoas, inclusive tem toda uma questão também, né, de apoio psicológico, e não só químico, né, assim, bioquímico que eu falo da necessidade da droga também que tem que ser feito, mas depois essa pessoa ela vai voltar para onde, né? Então ela está na rua, ela realmente vai voltar para o ambiente onde está sendo feito o uso e inevitavelmente, né, vai acontecer a recorrência que a gente chama, né? Então a pessoa volta a fazer. Mas vai muito da pessoa. Se ela quiser parar, ela para. Se ela não quiser, ela não para. Não é assim. Dependência física, tu não consegue simplesmente, eu quero parar, eu vou parar. Porque tu depende fisicamente, por exemplo, tu não vai parar de beber água, porque tu precisa disso. Eles sentem essa mesma necessidade. Não é igual dieta. Exatamente. Não é um negócio que tu tem controle. Que nem ela falou, não é uma dieta que tu escolhe o que tu vai fazer ou não vai fazer e tu vai seguir. Por exemplo, o cigarro, a nicotina fica um tempão dentro do organismo, tipo, por mais que tu vai querer, no momento que tu sentir um cheirinho ou qualquer lembrar disso, tu vai voltar a usar, não é muito. A abstinência do cigarro é bem mais pesada, por exemplo, que a da maconha que a gente tinha comentado, que uma pessoa que fuma maconha, ela não precisa fumar todos os dias, ela, que nem a senhora tinha falado, fuma uma vez, daí guarda, fuma outro dia, talvez no final de semana, mas não tem essa dependência de todos os dias eu preciso fumar maconha. Já o cigarro, por exemplo, que é lícito, é diferente, tu precisa daquilo, e se tu parar, tu vai sentir mais o efeito físico e mental do que a maconha de parar. Não, mas na verdade a maconha, a pessoa ela vai desenvolver também intolerância com o tempo, né? Então o usuário frequente, ele vai cada vez ter que usar mais para sentir os mesmos efeitos, então a tendência é ao longo do tempo a pessoa ficar usando com uma frequência maior. O senhor tinha comentado sobre a falta do ensino médio nesse lugar do Ceará, né? Não, aqui em São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo, falta... região nordeste de São Leopoldo. Tá, desculpa, mas o senhor... Vila dos Tocos é o nome do lugar. E era o lugar mais, assim... Onde tem mais incidência de criminalidade na cidade. Aí que a minha opinião, né, sobre isso é que a escola, e um exemplo foi a falta dela aí, né, é muito importante pro convívio social de todo mundo, para
poder resolver e as pessoas consideram que é muito cultural a mudança do hábito de usar, de querer, e a cultura, a gente trabalha isso na escola, a nossa cultura, entendeu? Então eu acho que com toda certeza a escola pode mudar muita coisa. É que na verdade na escola a gente aprende a praticamente discernir o que é certo e errado e ter uma opinião sobre aquilo. Então ela é extremamente importante para a gente descobrir qual seria o caminho certo a seguir. Porque às vezes em casa, por exemplo, eles não têm um conhecimento que eles discernem na escola, que nem, tipo, em casa meu pai não vai saber o que é maconha e exatamente, tipo, tudo certinho. Na escola eles podem falar sobre isso de uma maneira mais ampla, porque eles têm mais conhecimento sobre isso, os efeitos, daí é mais importante aqui, eu acho, também. Pois é, pessoal, assim, pelo que a gente está percebendo, está longe de ter um consenso sobre esse debate, mas o importante é que está acontecendo debate, né? E infelizmente o nosso tempo se esgotou, tá? Então o Ligado fica por aqui. Muito obrigado, tá, pela presença de todos, pelo debate. Obrigado, professora Marina. Obrigada, foi ótimo. E o Ligado volta no próximo mês. Tchau, um abraço.